TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. A ministra Carmen Lúcia, em palestra realizada em Natal durante o 9º Fonavide, falou sobre o crescente aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher e o papel do judiciário nessa causa que é de todos. Estamos em 2017, reunidos aqui para falar como lidar com a violência que é praticada dentro de casa. Somos caudatários de uma sociedade na qual muitos de nós ainda ouviram, e não era por maldade, e não vou fazer absolutamente juízo de valor com o presentismo, de pensar que quando nos diziam em briga de marido e mulher não se mete a colher, que a pessoa estava querendo apenas lavar as mãos, mas era uma forma de ver a vida como se o que se passasse entre aquelas pessoas não dizia respeito senão a eles. Como se a violência pudesse parar nos umbrais da porta de casa e ali fechado deixar de ser violência. Ou pelo menos o que não era visto pelos outros não haveria de ser sentido e não era um chamamento à presença e à solidariedade do outro. Estamos vivendo um momento de profunda mudança nesse sentido. Talvez até seja para melhor. Mas o que não é para melhor, e é certo que não, é a violência que continua a ser praticada em larga escala, dentro de casa e da maneira mais sórdida possível, porque não tem nem causa única. A violência é, neste sentido, plural, praticada em todas as classes sociais, praticada em todos os lugares, praticada das formas mais temerárias e inimagináveis. Neste mundo de tamanha violência, a pergunta que se põe é: temos mais violência agora? Ou temos mais notificação da violência? Ou ela se tornou mais notória? Ou seu enfrentamento deu causa a novas formas de atuação? E se busca muito hoje reconhecer como parar esta violência, mas como fazer com que as pessoas não se acovardem diante disso, não tenham vergonha de terem sido vítimas de violência. E as perguntas são muitas, as respostas também não são as mesmas, a não ser no que se refere aqui, toda forma de agressão pela circunstância da pessoa ser o que é, no caso, ser mulher, ou ser de determinado gênero, é inaceitável de qualquer forma. A violência é mais ou menos como alguma espécie de erva daninha que precisa de ser combatida o tempo todo, porque ela tem lugar como se o próprio do humano não fosse a bondade e a paz, fosse a violência e a solidariedade fosse a exceção, quando o que nos chama e nos toca como humanos é exatamente a fraternidade. O menino ou a menina que viu e que conviveu com a violência dentro de casa tende a ter uma ferida psíquica, mental, que vai acompanhá-la pela vida fora. Claro que a justiça tem que ser rápida sempre, e deveria ser célere, ou pelo menos que nós fôssemos capazes de dar cobro ao princípio constitucional da razoável duração do processo. E não damos, porque num país que temos 80 milhões de processos em tramitação, com 16 mil juízes aproximadamente em exercício, evidente que o tempo que se gasta é muito maior do que o cidadão gostaria e tem direito de ter a resposta judicial. Mas eu dizia, se em todo caso isto é grave, no caso de violência doméstica, isto é muito mais grave, por uma razão simples. O papel do juiz é diferente neste caso. Primeiro, suponhamos uma pessoa, um agressor, que tenha chegado ao homicídio, hoje feminicídio, naquele período não havia ainda a figura, o Instituto Penal do Feminicídio, que tivesse matado a sua mulher, assistido aquele ato por uma criança de 8 anos de idade. E 12 anos depois, digamos, esse júri não tivesse sido feito. Este homem já tem outra vida 12 anos depois, e para ele foi
alguma coisa que aconteceu e que ele quer esquecer. Esta criança que tinha 8 anos tem 20. Mas quem é do interior sabe mais, talvez, do que quem é de uma cidade maior. As famílias se tornaram inimigas. Não se refaz esse laço. Porque a mãe ou o pai que criou esta filha para ser um ser humano feliz, se sente também ele vítima. E, portanto, o que se pedia, e quando nós cogitamos da campanha da Justiça pela Paz em Casa, foi que todas as formas de violência contra a mulher tivessem uma resposta mais rápida, pronta. E para isso era preciso realmente que a gente se engajasse num comportamento judicial e na adoção de procedimentos que dessem essa resposta que a sociedade quer. Por quê? Essa criança vai repetir o modelo, ou vai ser uma pessoa extremamente acanhada no seu limite humano, porque essas famílias vão, todas elas, estar em estado permanente de sofrimento a cada lembrança. Me disse a mãe de uma senhora num outro estado uma vez, eu posso até, em algum momento do dia, deixar de sentir a dor, deixar de sofrer nem um segundo, enquanto eu viver. É claro que nós, juízes, não vamos restabelecer isto que é o sofrimento permanente. Mas, pelo menos, o Estado terá respondido com a sua obrigação, que é de fazer com que se cumpra a lei, porque ninguém tem o direito de, para sempre, ver inacabado alguma coisa que começou e que é contrário ao que há de mais primitivo e de mais instintivo, que é o sentimento de vida permanente, de vida justa que se quer. A violência que se pratica dentro de casa é uma conversa de uma sociedade, ou a falta de conversa de uma sociedade que continua a ser extremamente condescendente, quando não indolente, com agressões praticadas contra as mulheres. Eu digo que me sinto muito honrada dos magistrados brasileiros quando eu penso especialmente nos senhores, juízes especializados nessas varas, porque são pessoas que honram não só o Brasil, não só a magistratura brasileira, mas em qualquer parte do mundo, juízes e juízas com as quais eu conversei, e foram muitos dos senhores que eu conversei, ou pessoalmente, ou pela teleconferência que tivemos, me fizeram sentir cada vez mais honrada de ser parte deste grupo, porque vi juízes que levam até mesmo coisas suas para que a criança pudesse estar ali brincando enquanto a mãe dá o depoimento, para que tivesse uma conversa que, às vezes, com a mãe é necessária para que ela volte a sentir alguma centelha de esperança em que, se não se vai resolver o caso doméstico, vai se resolver o caso judicial. Porque quem procura o poder judiciário tem um problema, e quem tem um problema, em geral, tem uma situação qualquer de sofrimento. Mas, neste caso, é o sofrimento físico. Vi mulheres com machucados físicos, que são de machadinha nas costas, até a experiência da Maria da Penha, que dá nome a esta lei exatamente pelos percalços, não apenas dentro de casa, mas depois do Poder Judiciário. E são juízes como os senhores que fazem com que o Brasil hoje seja representado por esta lei como um país de avanço, de verificação de que esta violência não cessa, não cessou. E nós vemos em muitas localidades até retrocesso, no sentido de que todas as vezes em que, por exemplo, a diminuição do emprego, o fato da mulher ter trabalho e o seu parceiro não, faz com que ele agrida porque se sente diminuído. E aí vem uma série de explicações psicológicas que não resolve em nada o direito, porque não leva à justiça e não significa o nosso ideal de convivência justa e igual entre homens e mulheres com os mesmos direitos. É fato que, como escuto ainda hoje, através de brincadeiras, de anedotas que se repetem, como se não tivesse
nenhuma consequência maléfica para nós mulheres, em que, no fundo, toda mulher gosta de apanhar, não toda não, só as normais. E isso é contado como se fosse algo supostamente risível. Não, isso é agressivo. E é dessas pequenas agressões, e é tornando situações gravosas, gravames sérios, pequenas brincadeiras, que se acabam incutindo nos mais jovens que isso é algo aceitável. E não é. Então, se nós, juízes, somos responsáveis por uma sociedade na qual a paz buscada seja não um ideal distante, mas algo factível, eu acho que talvez o juiz que trabalha na vara especializada de processos cujo objeto seja a violência contra a mulher, seja hoje o juiz mais importante na estrutura judiciária brasileira. Não é uma tarefa fácil, é um compromisso para além da função estatal, é um compromisso humano que os senhores fazem. Este não tem preço. O que tem preço realmente é aquilo que se pode pagar por um trabalho feito e que é devido. Mas eu sei que no caso do juiz que trabalha com esta temática, é preciso ter vocação para uma humanidade solidária, e aí é quase um dom, é uma doação muito maior do que se tem em geral. Por isso, sou grata a cada um dos senhores, e tenho certeza que os senhores hoje sabem disso, até pelo meu empenho nesta matéria, que enquanto eu viver, nenhum dos senhores estará sozinho, mesmo quando eu já não estiver na magistratura. Como a maioria que é mais jovem do que eu, mesmo quando eu não estiver mais na magistratura, os senhores contarão comigo para todas as lutas que forem necessárias para que a gente tenha um dia, um fórum, não de combate à violência doméstica, mas de promoção de novas formas de pacificação em casa, nas ruas e nas praças. E a nós, juízes, é a responsabilidade de fazer com que a legislação prevaleça, com que o direito prevaleça e, neste caso, com que todos nós sejamos solidários com todos aqueles que estão sofrendo pela violência que advém de uma sociedade violenta, sim, de forma especial contra as mulheres. Se é no mundo inteiro, o nosso compromisso é aqui. Em primeiro lugar, aqui. Claro, onde tiver uma mulher apanhando em qualquer lugar deste planeta, eu também estou, somos partes de um todo. E a maneira de John Donne, eu não pergunto por quem os sinos dobram, eles dobram por mim. Onde uma mulher apanhou hoje, é na minha cara que bateram. E por isso mesmo, porque se todas juntas reagirmos, todos juntos, magistrados, formos capazes de ver que esta violência gera outras violências e que nós não conseguiremos um mundo mais justo sem que estejamos juntos na luta por homens e mulheres sermos tratados com respeito na nossa dignidade, é que então nós teremos um judiciário que cumpre o seu papel e que, cumprindo o seu papel, faz com que sejamos capazes de promover um mundo que seja melhor para quem vier depois de nós, mas que a gente também seja capaz ainda de sermos felizes ou pelo menos dormirmos mais sossegados, sem ter que pensar que no apartamento vizinho tem alguém que está apanhando e que está afogando suas lágrimas num travesseiro, quando ele não está em condições mais precárias. Eu agradeço cada um dos juízes brasileiros, mas de uma forma especial, cada um dos senhores que aqui estão, juízes, psicólogos que nos ajudam, que fazem com que, juntos conosco, sejamos capazes de prestar melhor a jurisdição, que fazem com que essa jurisdição seja prestada de maneira mais eficiente, mais eficaz. Sou grata a cada um dos senhores por ser uma brasileira que tem, no meu país, juízes e profissionais como os senhores. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.